Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos dar início ao culto desta noite. Hoje é noite de Santa Ceia. Abra a palavra, pega a sua espada e abra a palavra em Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos 12, está lá no final da Bíblia. Nós vamos ler somente o versículo 2. Aleluia! Mais um pouquinho, tem irmãos ainda procurando. Amém? Então diz assim em Romanos 12, 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Amém? Vamos orar todos, pedir para que o Senhor venha abençoar o culto desta noite, que o Senhor venha falar conosco, porque hoje é um culto especial, o culto de Santa Ceia. Vamos nos consagrar, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos nos limpar, porque nós precisamos apresentar a mesa do Senhor limpos. Amém? Feche os teus olhos, levante suas mãos. Ó Deus, Pai, meu Deus maravilhoso, poderoso, eterno, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, ó Deus, para participar, Senhor, ó Deus, ó Pai, da sua mesa, Senhor, e para receber o alimento precioso, ó Pai, que o Senhor já preparou para nós, ó Pai. Mas primeiro, Senhor, eu peço perdão, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, ó Pai. Limpa-nos, Senhor, tira de nós, do nosso coração, aquilo que não tem agradado, Senhor, a Ti, ó Pai. Eu peço, Senhor, ó Pai, um grupo de anjos, Senhor, ó Pai, sobre esta igreja, sobrevoando, Senhor, ó Pai, entoando os louvores junto a nós, ó Pai, nesta noite, ó Pai, porque todos os louvores, Senhor, são para Ti, serão para Ti eternamente, Senhor, ó Pai, porque somos dependentes de Ti, Senhor, ó Deus, ó Pai. Abençoa, Senhor, os louvores, abençoa a palavra principal, Senhor, e abençoa a Santa Ceia, ó Pai. Ah, Senhor, nós queremos ver Tua face nesta noite. Xalamá, surianda lá, decanta, surianda lá, decanta lá, marri, decanta lá. Ah, Deus, manda fogo do céu, Senhor, ó Pai. Incendeia os nossos corações, ó Pai. O fogo, Senhor, ó Deus, que se apagou, ó Pai, acende de novo, Senhor, ó Deus. Envia o Teu Santo Espírito, ó Pai, e incendeia a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, coloca fogo, Senhor, ó Deus, na língua, Senhor, ó Deus, do Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, ó Pai. Eu Te agradeço, Senhor, porque eu já sinto o Teu Santo Espírito nesta noite. Ah, Deus, ah, Senhor, grande coisa, Senhor, ó Deus, o Senhor já preparou para nós nesta noite. Abre teu coração, meu irmão, minha irmã, porque você vai receber durante a Santa Ceia, canta lá, canta aquilo que você está precisando. Não é aquilo que
Deus. Meu corpo está tremo. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. E diz a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais, para que eu e você experimente qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus sabe que é melhor para nós, amém? Amém. Amém. A vontade dele é perfeita, diz aqui em Romanos. Irmãos, aos meus olhos, a minha e a sua vontade, ela pode não ser boa. Na minha ótica e na sua ótica, a nossa vontade pode não ser agradável. Pode não ser. Mas tem uma coisa que ela nunca será: perfeita. Porque o único perfeito aqui é o nosso Senhor Jesus. Amém? Mas por que a vontade de Deus é perfeita? Porque, irmãos, Ele vê o que eu e você não vemos. E Ele ouve aquilo que nós nunca conseguiremos ouvir. Perfeita, porque tudo que Ele faz se encaixa. Perfeita, porque Ele nos ama e sempre saberá o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. Alguns lugares, irmãos, em situação, será necessário passarmos, mesmo que nós não queiramos. Existem planos que não está na minha ou na sua agenda, mas ela está na agenda de Deus na nossa vida. Porque Abraão foi enviado ao Monte de Moriá. Não era o plano de Abraão ser enviado para lá, mas foi preciso ele ir. E às vezes é preciso passarmos por algumas situações, mesmo que a gente não queira. E essas situações se tornam frequentes para nós, mas é preciso para que o propósito se cumpra na minha e na sua vida. E nesses lugares que Deus faz frequente, é porque tem um tempo de processo e treinamento de Deus. Se prepare, porque tem um tempo de processo e treinamento na nossa vida. E a vontade de Deus vai acontecer na minha e na sua vida. Descanse. Descanse. Não vai ser do jeito que a gente planejou. Tenha fé e seja perseverante, porque não vai ser no nosso tempo. Os planos de Deus são muito melhores. O jeito que Ele faz na minha e na sua vida é muito melhor. E o tempo dele também é o melhor para nós. Quando é da vontade de Deus, nós não conseguimos impedir. Vai acontecer, amém? Vai acontecer. E se Ele disser sim, amém. E se Ele disser não, calma. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem um sim para as nossas vidas, preparado num novo tempo e breve na nossa vida, amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor colocou no meu coração esta noite. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Louve o Senhor de todo o teu coração, porque o Espírito Santo já está aqui e Ele quer se manifestar, mas a gente precisa dar liberdade para Ele, amém? Graças e paz, igreja. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos continuar adorando o nome dele nessa noite. E ainda que com os nossos olhos a gente não consiga enxergar tudo o que acontece no mundo espiritual, nós temos uma certeza que o Rei dos Reis, ele trabalha a nosso favor. O Senhor dos Senhores, ele continua trabalhando ao meu e ao teu favor. Todas as coisas cooperam àqueles que amam o Senhor. Ainda que nós não estejamos vendo, nós podemos crer,
Nós podemos continuar adorando, nós podemos continuar cantando na presença do Senhor, porque nós sabemos que no tempo certo a graça do Senhor vai se manifestar. No tempo certo nós vamos ver o milagre acontecer. Então hoje eu convido você a adorar, a cantar, a exaltar o nome do Senhor Jesus com toda a sua força, porque ainda que hoje a figueira não esteja florescendo, ela vai florescer em nome do Senhor Jesus no tempo que o Senhor determinou. Amém? Amém. Graças a Deus. E a palavra nos garante, nos ensina que desde o início o Senhor Jesus ele estava com Deus.
E ele era um com Deus. E tudo que foi feito por meio dele. E nada do que foi feito sem ele. O Senhor Jesus estava com o Pai desde o início, e ele é o Verbo vivo que se encarnou e que morreu no seu lugar. Ele é o nome que está acima de todo e qualquer nome. É o nome que todo joelho se dobra. É o nome que todo ser que respira deve adorar, deve louvar. Então nessa noite eu peço a você, eu convido você a sem reservas, a sem se preocupar com o que possa estar acontecendo ao teu redor, mas se preocupe apenas em adorar o Senhor. Se preocupe apenas em exaltar o nome dele. Se preocupe apenas em erguer o nome do Senhor Jesus no mais alto lugar, que é onde ele deve estar. Porque ele já pagou o preço por mim e por você. O sacrifício já foi feito. Então o que nos resta agora é adorar, é engrandecer o nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo e qualquer nome. Amém?
Esse mesmo Rei que morreu por nós, que se entregou no nosso lugar, um dia Ele voltará em glória e majestade para resgatar sua noiva. Esse mesmo Deus, Ele não é um Deus que está morto, não é um Deus cujo poder acabou, mas Ele continua a ser o mesmo que Ele foi. E Ele ainda é o leão da tribo de Judá. E Ele ainda tem autoridade sobre os céus e a terra. Ele tem autoridade sobre a nossa cidade, Ele tem autoridade sobre a nossa nação. Ele tem autoridade sobre todo o universo. Então que nessa noite a gente possa continuar atraindo o reino do Senhor para essa terra. E que Ele possa fazer a vontade dEle acontecer sobre nós. Com justiça, com força, com autoridade e com poder. Amém?
da majestade de Jesus. Glória a Deus. Shalom, meus amados. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Amém? Eu quero já chamar as crianças. As crianças. Pode vir aqui. Isso. Quem vai cuidar delas hoje? A Lu? Bem mais pertinho aqui. Bem mais pertinho. Vamos abençoar nossos pequenos. Querido Jesus, eu quero te agradecer por cada um, Senhor, dos teus filhinhos que hoje puderam vir, aqueles que não puderam, aqueles que precisam, Senhor, da tua saúde, da tua graça. Vem guardar nossas crianças, nossos juniores, Senhor, nossos adolescentes, nossos jovens, que o Senhor traga bênção, alegria em cada coração. E que eles vejam a tua mão, Senhor, manifestando de maneira extraordinária. Proteja cada um, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, traz a sua bênção e a sua alegria. Abençoa a tua filha que vai cuidar deles hoje, vai ensinar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir lá com a tia Lu. A tia Luísa. Amém. Amados, vamos lá para a palavra do nosso Deus. Você tem expectativa no teu coração para aquilo que Deus pode falar hoje conosco? Então, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 12. Vamos lá. Esse é o quarto livro da Bíblia, lá no comecinho. Quarto livro da Bíblia. Bem lá no comecinho. Amém? Números capítulo 12, versículo 1. E Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope, com quem ele havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram: terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse repetidamente a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo, e chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca, de maneira clara, e não por palavras obscuras. Ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés: ai, meu Senhor, eu te peço, não ponha sobre nós este pecado que cometemos tolamente. Que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: eu te peço, ó Deus, cura agora. E o Senhor disse a Moisés: se o teu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada para fora do acampamento 7 dias, e depois disso que a recebam novamente.
E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu, até que recolhessem novamente a Miriam. Até aqui. Querido Deus, amado Senhor, a Tua palavra é poderosa, é maravilhosa, e ela vem ao encontro, Senhor, daquilo que o Senhor tem determinado para o nosso coração essa noite. Cremos, ó Deus, na Tua vontade boa, perfeita e agradável, no Teu agir, no Teu mover profético, na unção que o Senhor tem preparada para hoje, porque Jesus, o Senhor já se moveu desde o momento da abertura do culto. Cremos a sua manifestação, Espírito Santo. Então continue movendo e abrindo as escrituras neste lugar, Espírito Santo. Continue abrindo o nosso entendimento para compreender, o coração para entender as escrituras, Senhor Jesus. E move o céu, move a terra neste lugar, ainda mais porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, Senhor. E cremos a Sua presença, já sentimos a Sua presença e vemos a Sua glória pela fé daquilo que o Senhor tem preparado, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, que eu vou procurar ser o mais objetiva possível, daquilo que Deus moveu no meu coração. Hoje, é exatamente esse dia que aconteceu, Números 12, hoje, do calendário bíblico. 22 de Sivan. Eles, Arão e Miriam, falaram de Moisés. Se levantaram contra um líder, o seu pastor. E Deus desceu e veio tratar pessoalmente com a situação. E depois Deus saiu, e a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Eu quero falar algo também de conhecimentos históricos judaicos, para a gente poder entender o que Deus fez. Porque eles falaram, e o pecado que eles falaram é o pecado da maledicência, de falar contra o outro, de falar contra uma liderança. Mas eu não vou me ater a este pecado. Eu quero que você preste atenção no que Deus moveu no meu coração. E eles falaram ali contra Moisés, uma atitude que Moisés tinha feito. E Deus veio tratar, como eu disse, pessoalmente, sobre aquela situação. E o pecado da maledicência gera lepra. E toda a lepra daquela época era pelo pecado da maledicência, que é a língua ruim, que nós já aprendemos, que é o tal do lashon hara, que é a língua ruim, a língua que só fala coisas ruins, libera só palavras ruins, seja em qualquer situação, às vezes dentro de casa, para um filho, às vezes no trabalho, às vezes com o marido, com a esposa, às vezes na igreja, palavras ruins, maledicência, a língua que reclama, a língua que murmura, a língua que só fica naquela ladainha o tempo todo. E ali, a maledicência gerou a lepra. E segundo a história da Torá oral, neural, que é a Torá falada, que hoje eles já escreveram essa Torá, não foi só Miriam que ficou leprosa, Arão também. Só que o dele ele ficou leproso e a lepra já saiu imediatamente. Mas Miriam não. Miriam prevaleceu ali a lepra sobre ela. Porque foi ela que incitou Arão a falar mal de Moisés. Então olha como é perigoso a maledicência. A maledicência faz com que a gente não cresça, não floresça, não dê fruto, não prospere, não tenha sucesso e traz doenças pesadas, graves. E a palavra de Deus diz que Deus fala isso, que ela tem que ficar fora do arraial. Até essa história todos nós conhecemos. Mas pela história judaica, eles disseram assim, dizem assim, que a ofensa não foi contra Moisés, a ofensa foi contra o próprio Deus. Eles ofenderam a Deus criticando Moisés. E por causa disso, deveria ficar 2 semanas afastada
14 dias. Mas Deus, que ouviu a oração de Moisés, então disse que ela fique 7 dias. 7 dias. E é tão interessante quando a gente busca o conhecimento, a história da situação. Por Arão ser parente dela, ele não poderia examiná-la e declará-la pura, limpa, porque somente um cohen, um sacerdote podia fazer isso, mas ele era parente dela. Ele não poderia examinar. Ele não poderia declarar se ela estava limpa ou não, se ela estava pura ou não, se ela estava apta para voltar ou não. Então, segundo a tradição, eles falam que Deus disse a eles: assim como você, que é o sacerdote, não pode declarar limpa, não pode cuidar dela como um pastor, eu vou cuidar dela pessoalmente. Eu serei o sacerdote na vida dela e eu vou declará-la pura, limpa, para que retorne novamente à congregação, ao arraial. Muitas vezes um pastor humano, ele não pode declarar algo além daquilo que Deus lhe disse, que Deus lhe revelou. E a nossa humanidade, que traz nossa falha, que traz muitas vezes situações que o nosso braço não alcança, o Senhor, Ele entra na frente e diz: eu vou cuidar daquilo que você não pode, eu vou ir lá tratar, eu vou agir aonde você não pode, porque Deus é Deus. Obrigado, Deus. Nós vamos até um limite humano, mas o Senhor não tem limites. O Senhor vai além. Então eu quero falar desse ponto, que não importa a situação que passamos, não importa se muitas vezes a gente erra ou peca e fica afastado do arraial, afastado da comunhão. O Senhor é aquele que não nos deixa só. Ele trata conosco, Ele trata na nossa falha, Ele trata na situação, Ele trata conosco acerca do pecado, Ele trata conosco acerca da situação que vivemos, seja de uma enfermidade, de uma dor, de uma decepção, do fracasso, de uma mágoa, de uma falta de perdão, que nos coloca para fora. E lembre-se que há pecados que são ofensas para Deus, como esse. Então a gente precisa policiar nossa língua, com certeza, porque muitas vezes estamos ofendendo a Deus com palavras que deixamos sair da nossa boca. Mas Ele vem como pastor, o supremo pastor, glória, e Ele cuida, e Ele trata, e Ele sara, e Ele corrige, e Ele direciona, e Ele libera bênçãos, Ele libera provisão, Ele libera o cuidado que só Ele pode. O pastor, ele pode estar em um lugar só de cada vez, atender uma pessoa, uma família de cada vez, mas o supremo pastor, ele vai em cada casa, ele pode ir ao mesmo tempo, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode agir aqui, como ele pode agir lá no meio da tua família, e ele cuida. E Ele trata como um pastor cuidadoso, como um pastor que não vira as costas, mesmo que eu peque, eu erre. Ele não vai falar: agora, você está aí, está tudo errada, e quer ainda que eu cuide de você. Ele cuida. Amém, Senhor. Ele cuida, porque Ele quer nos colocar de volta na posição que Ele determinou para cada um de nós. Muito obrigado. 7 dias, todo o arraial, toda a congregação de Israel não se moveu. A nuvem que direcionava o caminho não se moveu. E o mais interessante é que, na tradição, eles dizem que aquela nuvem que ficava sobre o tabernáculo, o Senhor tirou ela do tabernáculo
e deixou acima deles. Tão grave foi o pecado da maledicência. Porque eles ofenderam o próprio Deus. Mas ficaram ali. Deus não deu ordem para sair. Deus não deu ordem para abandonar. Deus não deu ordem para virar as costas. Deus não deu ordem para ir em canto nenhum. Até que se passasse o tempo em que ele mesmo ia declarar que Miriam estava purificada, estava limpa e poderia voltar novamente ao seio da sua família, ao seio do povo de Israel e voltar a estar ali no tabernáculo, na tenda do encontro, a tenda da congregação, que representava ali o próprio Deus, o tabernáculo mexicano, que é onde Deus habitava, a habitação de Deus. Deus não deixa ninguém para trás. Caí agora, Deus vai me abandonar. Não. Ele espera você se levantar. Ele te ajuda a levantar. Eu estou batido fisicamente. Ele está ali do teu lado. Eu estou doente. Uma enfermidade atrás da outra, mas Ele está ali do teu lado. A fé está esmorecendo, mas Ele está ali do teu lado. Porque Ele é o supremo pastor. Abra comigo João capítulo 10. Na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, não sobe para outros caminhos, este é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o nosso pastor? Jesus, sumo pastor. E aqui vai falando sobre o pastor. Jesus é o nosso pastor. Você acha que Jesus ia morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e nos abandonar diante de uma situação, de um erro, de um pecado, de um mal que nos sobreveio? Jamais. Ele está esperando você. Lembra do leproso que chega para Jesus e diz: se tu quiseres, eu posso ser limpo? O que Jesus responde? Vai embora para tua casa, ô maledicente. Porque o pecado da lepra era o pecado da língua ruim. Olha que coisa. Vai para casa, ô seu língua ruim. Sai de perto. Foi o que Jesus falou? Eu quero. Seja limpo. Então só o Senhor pode nos declarar limpos. Mesmo se a gente erre e peque, mas se a gente buscá-lo, certamente Ele vai declarar, como Ele declarou para Miriam. Ele vai cuidar de nós, como Ele cuidou de Miriam. Ele vai tratar conosco, como Ele tratou com Miriam. Só que Ele não tratou só com Miriam, Ele tratou também com Arão. Porque ele foi inflamado pela sua irmã. Mas a gente não vê nenhum nem outro cometendo o mesmo erro na história das Escrituras. O Senhor está pronto para dizer para mim e para você: eu quero, seja limpo, seja purificado, seja perdoado. Em 1 João, vamos lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 1,7. O Senhor trata conosco, o Senhor cuida de nós. Não importa a situação, seja algo que a gente tenha cometido, ou algo que a gente esteja passando, Ele cuida de nós. 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Quem é que nos purifica de todo o pecado? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é o Senhor que cuida dos seus, é o Senhor que nos pastoreia, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos direciona. E se você observar lá no Salmo 23, é Ele quem nos leva às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele unge a nossa cabeça com óleo, Ele faz o nosso cálice transbordar na presença do nosso inimigo. Ele quem cuida de nós, porque Ele é o nosso pastor, Ele não nos deixa para trás. Amém. Obrigado, Jesus. Não importa a situação. E segundo a tradição, quando Miriam voltou no meio do povo, ela ainda, depois de curada da lepra, de limpa da lepra, ela ficou muito doente. Porque o pecado tem consequência. Ela ficou muito enferma. Só que Deus, Ele sempre lembra do bem que nós fazemos, ou fizemos. E eles dizem que Deus não esqueceu do bem que ela fez, cuidando do seu irmão no rio Nilo, até que ele chegasse nos braços da filha do faraó. E a tradição diz que então o Senhor a curou completamente. O Senhor trouxe sobre ela, sabe o quê? Um rejuvenescimento. Ela ficou totalmente rejuvenescida fisicamente. E o marido dela, Caleb, não é o Caleb lá do Josué, é outro Caleb. Ele ficou tão feliz que ele se casou com ela novamente, fez um casamento como se fosse a primeira vez que ele estivesse casando. Irmãos, vamos lá, vamos fazer uma análise. Moisés, nessa época, ele tinha mais de 80 anos. Porque quando ele foi lá no Egito, ele já tinha 80 anos. Então, ali no deserto, vamos dizer que tenha passado ali os 80 e alguns, né? Miriam era uma menina quando ele tinha 3 meses. Uma menina, 6, 7 anos, talvez 10 anos. Então, vamos dizer que nesse momento ela era uma mulher de pelo menos uns 90 anos. Concorda comigo? Na minha matemática, mais ou menos aqui? Ela teria pelo menos uns 90 anos. Então, às vezes, a gente acha que a nossa maturidade impede a gente também de falar o que não deve. Mas a gente tem que ter sabedoria, sendo mais novo ou sendo de mais idade. Mas o Senhor trouxe sobre ela o rejuvenescimento. E o rejuvenescimento, irmãos, eu entendo, quando ele vem da parte de Deus, não é algo só estético. Ossos, nervos, músculos, articulações, tendões, pele, veias, sangue, órgãos internos, órgãos externos. E a estética é a maneira que as pessoas veem o que Deus fez. Agora você imagina o que Deus pode fazer com aquele que Ele espera, que Ele não deixa para trás, que Ele não joga no lixo. Deus não joga ninguém no lixo. Às vezes a gente joga, né? No lixo. Mas Deus não joga ninguém no lixo. Obrigado. Pelo contrário, às vezes ele fica até lá no lixo, né? Opa, mais um que jogaram aqui. Então Deus não deixa ninguém para trás. Deus não deixa ninguém para trás. E ainda traz uma unção de purificação, de limpeza, perdão dos pecados e ainda restaura fisicamente. Então essa é a tradição que eles contam até o dia de hoje. Então, se Deus fez por Miriam, Ele pode fazer por cada um de nós. Eu creio. E a parte de rejuvenescimento está ligada ao que? Saúde. Saúde. Então, se Deus tem poder para fazer algo assim,
Eu tenho que acreditar que Ele pode fazer por mim, por você, por todos aqueles que Ele buscar, porque Ele é o pastor dos pastores. Ele é o sumo sacerdote. Abra comigo em Hebreus. Deixa eu ver se é Hebreus, se eu anotei certo. Hebreus 4:14. Isso mesmo. Vamos lá. Hebreus 4:14. Deus está disposto a fazer milagres em tua vida hoje. Você está disposto para receber? Amém. Você ouviu que Deus usou a Priscila aqui em profecia ou você não prestou atenção? Ih, pastor, eu não prestei atenção. Então você vai ter que assistir o culto depois. De novo. Hebreus 4:14 diz assim: sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores das nossas enfermidades, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Então nós não temos um sumo sacerdote que não se importe conosco. E aqui fala, nós não temos um sumo sacerdote que não se importe com as nossas enfermidades. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que entrou lá nos céus, para que a gente pudesse também entrar diante do trono da graça e alcançar auxílio ou socorro. Em algumas traduções fala socorro, misericórdia, do trono da graça. É esse o pastor dos pastores. O sumo sacerdote. Sumo sacerdote que é chefe dos sacerdotes. Aleluia. Então nós temos também o chefe dos pastores, Glória a Deus. que é o pastor dos pastores, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Você acha que Ele vai te deixar para trás? Você acha que Ele não se importa com a tua dor? Você acha que Ele não se importa com a enfermidade, com a doença ou com o mal que possa vir, infelizmente, acometer a nós ou alguém da nossa família, um ente querido? Ei, nós temos um sumo sacerdote que se importa, que cura, que purifica, que liberta, Aleluia. que derramou o seu sangue para nos perdoar os pecados, nos purificar de todo o pecado, que trata conosco, mesmo que um pastor humano não consiga atingir um objetivo, cuidar da melhor maneira que a gente precise, mas Ele nunca falha. Ele sempre está disposto, Ele sempre está disponível. Eu posso estar ocupado no tempo que às vezes você precisa de mim, mas Ele não. Ele está sempre disponível, e se você chamar imediatamente, Ele vai responder. Por quê? Porque Ele ama você. Ele trata conosco, só que nós precisamos tomar cuidado para não ofendê-lo. Não ofendê-lo com a nossa língua, com a nossa palavra. Às vezes reclamamos dele mesmo, às vezes reclamamos do outro, às vezes reclamamos de situações, às vezes reclamamos. Ele nunca vai virar as costas, mas a gente tem que tomar cuidado para não ofender a Deus. Porque Ele é o Pai dos pais, né? Ele é o Pai Todo-Poderoso. E Ele está preparado para abençoar os seus amados filhos. Você está preparado? Ele não deixou Miriam para trás, não vai me deixar para trás.
não te deixará para trás. Na tradição judaica, eles dizem que Deus pronunciou assim: Deus falando, pessoalmente devo agir como Cohen, como sacerdote. Eu colocarei em reclusão, eu me colocarei em reclusão com a leprosa. E eu a declararei pura. Então, no momento da nossa dor, que às vezes a gente fica recluso com a situação, né, escondido com aquela situação, Ele também fica conosco ali. Até que tudo passe. Até que tudo acabe. Porque é Ele que diz: acabou, chega. Esse tempo difícil passou. Porque eu estou aqui para declarar isso na sua vida. É isso que Deus quer dizer essa noite. Eu estou aqui para declarar que tudo, esse tempo duro, difícil, de dor, de dificuldade, de doença, cessa hoje. Vem para diante da minha casa, da minha congregação, do meu tabernáculo. Ele não te deixa para trás. Ele não esquece. Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Mentira do diabo. Ele sempre está com você. Ele sempre está a teu favor. Não no sentido assim, eu errei, então Deus está a meu favor, não. Ao teu favor para te trazer. Ao teu favor para buscar você. Nunca contra você para te matar, te destruir ou fazer qualquer coisa. Ele está ao teu favor para que você se aproxime dele. Vem. Eu não te deixo só. Por isso que Jesus disse assim: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Feche os teus olhos. Essa é a palavra, bem objetiva. Que Deus falou no meu coração, de que Ele é o nosso pastor, não importa o que a gente faça. Ele fica conosco. Ele não vira as costas. Ele cuida de nós. E Ele traz sobre nós a cura, o perdão dos pecados, a libertação, a purificação. E Ele traz a restauração que precisamos. Alguém aqui precisa de unção do rejuvenescimento? Não é para você ficar com 12 anos. Mas aqui é o que traz cura. Cura. Corpo, alma, espírito, mente. E se Ele quiser dar um trato por fora, nós agradecemos. Você trouxe a garrafa de água que eu pedi? Quem trouxe? Quem trouxe a garrafa de água? Ai, que belezinha. Quem não trouxe, eu vou te dar 2 minutos para pegar um copo d'água lá. Primeiro quem está aqui, depois quem está aqui. Bom, agora já foi todo mundo. Vai pegando o copo d'água. E vai me ouvindo, tá? Em silêncio, tá bom? Vai em silêncio para você continuar me ouvindo. Amados, o Senhor está liberando. Escute, irmãos, não converse, escuta a palavra, por favor. Senão a gente vai perder o foco. E o Espírito Santo, ele é sensível. Nós precisamos ouvir o que Deus está ordenando, o que Deus está pedindo, porque o Senhor, ele quer mover de maneira extraordinária, de maneira poderosa em cada coração. Quem já pegou, senta rapidinho. Senta rapidinho. Quem pegou, senta aí rapidinho. Amém? Libera e pega só um pouquinho de água. Não precisa encher o copo, tá bom? Um pouquinho já é suficiente. Isso, os diáconos vão ajudar. Eu quero que você se prepare para a Santa Ceia do Senhor. Prepare o teu coração. Porque a mesa do Senhor, ela está preparada para agir. Como assim? A mesa do Senhor está preparada para agir? Sim, porque na mesa do Senhor há a bênção
a vitória, a restauração, o perdão dos nossos pecados, a renovação da nossa aliança na mesa do Senhor. Você está preparado para viver o que Deus tem determinado para você? Os diáconos que puderem auxiliar outras pessoas. Quem não pegou o copo de água, levante a mão. Os diáconos ajudem aqui. Podem dar. As mamães, os papais podem pegar também o copo de água para as crianças. Depois vocês vão dar para eles lá, tá bom? Nós vamos orar e declarar. Você que já pegou, fique de pé no seu lugar. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua boca? Como está a sua fé? Como estão os seus pensamentos? O Senhor não te abandona, mas Ele quer uma mudança. O Senhor não te deixa para trás, mas Ele quer uma mudança. O Senhor, Ele tem milagre para liberar, mas Ele quer uma mudança. O Senhor tem poder para manifestar, mas Ele quer um posicionamento de cada um de nós. Todos pegaram a água? Então levante a sua água assim. Tá com água aí, filho? Alguém traz água para o Júlio aqui? Isso, querida, obrigada. As crianças lá estão com água? Pegaram a água para as crianças? Então pegue lá. Ajuda aí a pegar para as crianças. Por favor, pode pôr aí na mesa. Depois o pessoal leva lá para as crianças e para quem está cuidando das crianças hoje. Querido Jesus, você que está assistindo também, pegue lá água. Senhor, aqui estamos nós. Fecha um pouquinho a torneira. Fecha um pouquinho a torneira. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora, neste momento, abençoe esta água. Que venha agora, Senhor, a unção de água de restauração e reprogramação celular. Senhor, nós somos feitos 70% de água. O Senhor nos criou assim. E pedimos que o Senhor venha abençoar esta água. E que por onde passar esta água que vamos beber, que cada célula seja restaurada, reprogramada, se o Senhor assim achar melhor. E que ela venha a ser limpa. E que toda célula desordenada comece a ser restaurada. Eu repreendo a célula cancerígena, a célula de doença, a célula que foi infectada com vírus e bactéria. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha limpando todas as células e que o sangue comece a ser purificado, limpo. As veias comecem a ser desentupidas. Tire, Senhor, todo acúmulo de gordura. Que o Senhor comece a tocar, Senhor, na pele, restaurando as células, no aparelho respiratório, digestivo, urinário, no aparelho reprodutor masculino, o feminino, dos ossos, nos nervos, nos músculos, nas articulações, nos tendões, todo o aparelho nervoso central. Que o Senhor comece agora o aparelho cardíaco. Em nome de Jesus, que o Senhor comece a fazer algo poderoso, Senhor. Eu creio que o Senhor
Senhor hoje está visitando cada um de nós. E se o Senhor desejar ainda colocar esta unção para rejuvenescer com cura, que o Senhor traga esta unção para fortalecer os ossos, para trazer novamente a vitalidade. Se o Senhor fez a Miriam, o Senhor pode fazer para nós. Se o Senhor fez com Sara e Abraão, o Senhor pode fazer a cada um de nós. Se o Senhor deu a Moisés a vitalidade, a Arão a vitalidade, o Senhor pode fazer por nós. Porque o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nós cremos, que eles acreditavam também. Então, em nome de Jesus, comece a ser livre agora de tudo que possa prender você, mas que Deus também comece a tocar na tua alma, sarando a tua alma e quebrando toda a resistência de alma, todo aprisionamento da alma, que você comece a ser liberto, que as cadeias comecem a se abrir agora e que você saia da prisão da alma, dessa prisão emocional, sentimental, dos pensamentos, que todas as prisões, todas as algemas comecem a cair agora por terra. Aquilo que prende a mente, aquilo que prende as emoções, o que prende o físico, em nome de Jesus seja liberto de vícios, de bebida, de cigarro e tantos outros vícios que prendem a alma e o sentimento. Que você seja livre, livre, que toda maldição seja quebrada e anulada, e que todas as bênçãos que o Senhor tem para você hoje sejam liberadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Beba essa água. Vamos adorar o Senhor, vamos nos assentar espiritualmente à mesa com o Senhor. Então se prepare para aquilo que Deus tem. Pode deixar o copo aí na cadeira, para que você não precise se movimentar agora, porque nós vamos servir a ceia, tá bom? Os diáconos podem vir.
não deixar ninguém para trás. Jesus ressuscitou para não deixar ninguém para trás. E Jesus disse: eu voltarei para não deixar ninguém para trás. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, ele partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Amém. Ele também pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança, o meu sangue, que é derramado para a remissão de muitos. Tomai e bebei. Esse ato de Jesus veio nos dar a oportunidade da salvação. Participar da Santa Ceia é estar renovando a sua aliança com Jesus, afirmando que você continua crendo nele. Por isso, irmãos, é importante estar na Santa Ceia, mas é importante ter uma vida contínua com Jesus, não é uma vida de vez em quando, ou quando eu estou precisando de uma bênção. Eu preciso ter uma vida contínua com Jesus. Essa vida contínua, persistente, perseverante, é que vai me dar a oportunidade da vida eterna. Não é só de vez em quando estar na casa do Senhor, ou de vez em quando tomar ceia, ou de vez em quando fazer isso ou fazer aquilo. Eu tenho que ter uma vida com Ele. Lembra que Ele vai ficar ali. Ele fica junto conosco. Ele não nos abandona. Deus, Ele está aqui, assim. Vamos ver, né? Está aqui, junto. Eu vou virar as costas para Deus, mas Deus está aqui. Agora, se eu virar, ó, entendeu? É assim que funciona com Deus. Eu posso andar quilômetros e quilômetros, mas se eu resolver voltar, eu vou dar só um passo dele. Medite nisso hoje. Espere, nós vamos orar, você com um pãozinho na mão, e vamos participar todos juntos.
o teu Salvador, aquele que fica junto com você, que não te deixa só, aquele que é o teu sumo sacerdote, aquele que te declara perdoado dos pecados, limpo, purificado. Esse Jesus deu a vida por você. O corpo dele foi partido por você. Agradeça ao Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho. Abençoa este pão que eu vou receber, que representa o corpo de Cristo. Você pode partir e receber. Espere uns pelos outros, nós vamos tomar o cálice juntos. que foi derramado por cada um de nós. O sangue poderoso de Jesus, que nos purifica do pecado.
e que nos dá a graça da vida eterna. Abençoa este cálice que vamos receber, porque continuamos crendo, continuamos confiando, continuamos obedecendo, continuamos celebrando esta aliança contigo, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho e Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. Amém. Aleluia. A minha mão decanta rabastur e canta rabastur, canta rabanamastur. Rabastur está estendida para ti. Ai de como namastur e anda labastur e anda labastur. Mesmo que não veja, mesmo que não sinta, mas a minha mão está estendida sobre ti. Se ele anda labastur e canta labanai, olhar para mim. Canta labastur e veja. Canta labastur e canta labastur. Zuriquinha masturianda, lá masturianda, lá masturi. Uricanta na manaia, farei ajudar o povo neste lugar. De canta na masturi, canta na manaia, canta na masturi. Que me servirão de todo o coração junto com vocês. Porque eu tenho visto aqui um povo que me ama. Chegai e me anda lá masturi, anda lá masturi.
a transmissão. Que Deus abençoe você que está assistindo. Que também Jesus toque em você. Se Ele está aqui, Ele também pode estar aí, porque Ele tem esse poder. Que Deus te guarde. E lembre-se, venha à casa do Senhor. Vem aqui, porque a unção na casa de Deus é diferente do que assistir. Se você não está aqui em Assis, procura uma igreja evangélica mais próxima aí da sua casa, uma igreja que pregue a palavra de Deus, o evangelho pleno de Cristo. Entregue a sua vida a Jesus. Volte para Jesus se você estiver afastado. E saiba que Ele nunca te deixa fora do arraial para sempre. Às vezes há um momento, mas Ele sempre está contigo. E o objetivo dele é te esperar para que Ele continue movendo. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem. Shalom.